Ontem, final da manhã, da tarde, começo da noite, nós tivemos uma reunião aqui na nossa igreja. A reunião era dos nossos irmãos que estão se preparando para uma viagem missionária ao Peru. Uma reunião muito interessante, onde você pode ver pessoas de idades diferentes, de classes sociais diferentes, de realidades totalmente diferentes, mas com um único objetivo. O objetivo é de irem juntos proclamarem o Evangelho num país da América Latina próximo de nós. E foi muito interessante ver o pastor Erickson falando a respeito do que significa essa viagem missionária, dos desafios culturais, morais, sociais, coisas que precisam ser faladas e precisam ser pensadas, e até mesmo o objetivo de oração daquele grupo. E algumas coisas iam causando certo espanto, e havia aquele sorriso assim meio, uau, é isso que nós vamos encontrar? É isso mesmo que nós vamos fazer? E o pastor Edson ia contando algumas das experiências já tidas em algumas das viagens missionárias que ele e a sua esposa já tiveram a oportunidade de participar. Mas ao invés de causar desejo no grupo de se afastarem ou ir embora ou falar, olha, isso não é para mim, ao término eu perguntei para alguns deles, e aí, está firme? Perguntei para o mais jovem deles, perguntei para um dos mais velhos que estava ali, e alguns jovens que estavam, e todos eles disseram, estamos firmes, vamos em frente. Algumas dificuldades foram levantadas, por exemplo, as passagens que estavam sendo previstas num valor, o valor que estamos conseguindo encontrar até agora é muito maior do que aquilo que prevíamos, um desafio. E algumas outras dificuldades. Mas nada disso foi suficiente para tirar aqueles irmãos, quando contemplaram para a realidade missionária, o desejo de fazerem missões. Mas a grande pergunta é, quem vai a Ayacucho fazer missões? São aqueles 30, 35 irmãos? Ou é a primeira igreja presbiteriana de Goiânia que estará se dirigindo ao Peru, a Ayacucho, para fazer missões? Essa é uma pergunta que creio que nós precisamos responder e precisamos compreender. Em 1996, esteve aqui na nossa igreja um missiólogo chamado Charles Van Engen. E eu me lembro muito bem, ele pregou na nossa igreja mais de uma vez, foi uma conferência missionária que nós tivemos aqui em 96, e eu tive a oportunidade de conversar muito com esse irmão. E uma coisa que nós conversamos foi a respeito da visão que a igreja do Senhor Jesus tem a respeito de missão. Há uma tendência de nós separarmos igreja de missões. A tendência é muito comum, coisas tipo assim, a igreja é aquela que está instalada em um lugar, e é aquela que vive dentro das suas dependências, enquanto missões é alguma coisa móvel, com poucas instalações e permanente. A igreja é aquela que é conduzida por um clero pago, enquanto missões é conduzida por voluntários. E vai por aí fora. Como que separando igreja de missões. E eu me lembro muito bem dele me dizer que eu deveria ler um capítulo do livro dele. E o livro dele se chama Povo Missionário, Povo de Deus, é esse aqui. Ele diz, leia esse livro e você vai compreender bem a minha mente. Eu não concordo totalmente com aquilo que ele diz, porque ele diz que o objetivo maior da igreja é missões. No meu entendimento, o objetivo maior da igreja é glorificar a Deus. Até mesmo isso é um dos pontos básicos da teologia reformada. Se você for no nosso catecismo, o objetivo inicial do homem é a glória de Deus. Mas sem sombra de dúvida, uma das formas excelentes da igreja glorificar a Deus é cumprir o propósito da proclamação do Evangelho. E nós precisamos compreender que missões é uma atividade, não de alguns, mas de todos nós. E certamente em julho, o grupo de 35 irmãos que estarão indo para missões é a igreja que estará indo.
Semana que vem nós vamos nos reunir aqui mais uma vez em culto. O culto terá um foco missionário. E depois, no dia 1º de abril, nós vamos orar por esse grupo. A pergunta é, por que nós vamos fazer isso? Porque, na verdade, quem está se envolvendo com esse trabalho é a igreja. Essa obra é do povo de Deus. Porque, na verdade, o comissionamento para proclamar o Evangelho recai sobre cada um de nós, sobre todos nós, de uma forma ou de outra. Quando o apóstolo Paulo fala a respeito da igreja de Filipos, e vocês vão observar claramente comigo aqui nesse texto, quando o apóstolo Paulo louva a Deus por causa da vida missionária da igreja de Filipos, ele não está louvando a Deus por causa de uma ou outra pessoa, ele está louvando a Deus por causa da igreja, porque a igreja era uma igreja que adorava a Deus na medida em que ia proclamando e vivendo o Evangelho. Uma igreja que enaltecia o Senhor através de uma visão e de uma prática missionária. A igreja de Filipos é uma igreja muito interessante. Paulo, escrevendo essa carta, provavelmente ele escreve essa carta, e os historiadores dizem que ele o fez quando estava preso em Roma. Carta que ele vai escrever também aos Colossenses, aos Efésios, a Filemão, todas elas escritas quando estava preso. Ele vai enviar para uma igreja que ele tinha muita alegria no coração quando ele se lembrava delas, daqueles irmãos. Era uma colônia romana, portanto, os membros daquela igreja eram cidadãos romanos, mas uma igreja formada por pessoas comuns, mas pessoas que verdadeiramente foram atingidos pela graça de Deus. A história da igreja de Filipos, a gente pode perceber no livro de Atos, aqui nessa carta, em alguns momentos onde no Novo Testamento é citado. Por exemplo, no livro de Atos nos conta de alguns membros da igreja de Filipos. Nos fala a respeito de uma mulher chamada Lídia, que foi convertida enquanto estava na beira de um ribeirão lavando roupa. O texto nos fala de uma mulher também que fazia parte da igreja, que antes era possessa, tinha demônios sobre a sua vida, mas que foi liberta por causa de Cristo Jesus, pela salvação, e aquela mulher se tornou membro da igreja. Era membro da igreja também um homem que era carcereiro, e que viu o apóstolo Paulo aprisionado, e que viu o grande evento acontecendo ali, e se atentou para o Deus que libertava o apóstolo Paulo. Ele se converteu, a sua família se converteu, ele e sua família todinha foi batizada, fizeram parte da igreja. O texto nos fala de Evódia e Sintique, nos fala de Clemente, uma igreja simples, formada por pessoas que verdadeiramente conheceram a Jesus como Salvador. Paulo não está preocupado aqui em enaltecer a igreja porque ela era formada por pessoas sofisticadas nas posses, no conhecimento, mas ele enaltece a igreja não por causa das pessoas, mas por causa da graça de Deus que havia sido colocado sobre a vida delas, e pela forma com que essas pessoas viviam como povo de Deus, como aquelas pessoas amavam a Cristo Jesus e se preocupavam em viver o Evangelho. Interessante, porque o mesmo apóstolo Paulo diz na sua carta aos Coríntios que Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada aqueles que são. E é por isso que nós vemos continuamente, desde o Antigo Testamento, Deus escolhendo pessoas segundo o desejo dele. Quando um homem que tinha muitos filhos foi abordado dizendo: olha, da sua filiação vai sair um que será o rei. E ele começa a trazer todos os filhos, deixando por último aquele que estava lá cuidando das ovelhas, o mais jovem. Mas quando aquele jovem, o mais jovem dele chegou, esse é o que Deus escolheu. É assim que Deus age. Deus não quer exaltação das qualidades do homem, mas Ele quer exaltação da graça dele sobre a vida dos homens e sobre a vida da igreja. E é exatamente isso que cantamos naquela segunda música que nós cantamos aqui hoje.
O grande propósito do apóstolo Paulo, aqui nessa carta, é de mostrar para aqueles irmãos que eles são fruto da graça de Deus e que eles deveriam viver como igreja que é formada para glorificar a Deus na medida em que proclama Cristo Jesus. Uma igreja que tem características de igreja segundo o coração de Deus. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo nos mostra nesse texto é que essa igreja, ela tem história. E essa história não é uma história qualquer, é uma história gloriosa, escrita e determinada por Deus, e é uma história que gera alegria. Verso 3, ele diz: dou graças a meu Deus pelo que recordo de vós. Depois, no verso de número 4, ele diz: fazendo sempre com alegria súplicas e orações, quando ele se refere àquela igreja. Interessante, não é a primeira vez que nós encontramos ou estudamos aqui no púlpito da igreja cartas paulinas onde ele usa essas expressões. O último sermão que eu estive aqui pregando para os irmãos, referente a 1 Tessalonicenses, Paulo aos Tessalonicenses, ele usa palavras semelhantes. Ele diz: eu louvo a Deus quando eu recordo de vocês. Mas, contudo, mais uma vez ele diz: por causa da graça de Deus. Uma igreja viva, formada por famílias vivas, é uma igreja que reconhece a graça de Deus sobre ela. Paulo, quando diz que recorda alguma coisa daqueles irmãos, ele cita o que se recorda deles. Ele diz: eu recordo da cooperação de vocês no Evangelho, desde o primeiro dia. Tenta pensar um pouquinho como é que começou a sua vida espiritual. Eu sei que alguns de nós nasceu num lar evangélico, num lar cristão. E alguns de nós têm até mesmo dificuldade de dizer: olha, foi nesse dia que eu me converti. Eu sei disso. Contudo, nós sabemos que quando Deus começou a despertar em nós um prazer maior em amá-lo, em honrá-lo, em glorificá-lo, em servi-lo, em ser instrumento nas suas mãos. Existem marcos na nossa vida espiritual. Contudo, muitos de nós nos lembramos de quando Deus entrou na nossa vida, quando ainda éramos distantes dele. A história desse homem, Paulo, foi uma história extremamente drástica nos seus eventos, e a conversão dele foi assim. O apóstolo Paulo, quando convertido no caminho de Damasco, aquele homem foi totalmente atingido pela graça de Deus. Os seus conceitos foram mudados pela presença do Espírito Santo no seu coração e na sua mente. Num dia, aquele homem perseguia e matava crentes. No outro dia, ele tem entendimento da graça de Deus, cai dos seus olhos as escamas que tampavam os seus olhos, e a primeira coisa que o apóstolo Paulo foi fazer no primeiro dia da sua vida cristã foi pregar o Evangelho. E agora ele trata aqui da igreja de Filipos. Ele diz: irmãos, eu estou lembrado de vocês, e eu recordo que desde o primeiro dia que eu fui aí pregar o Evangelho e a igreja nasceu, eu vejo vocês trabalhando na proclamação do Evangelho. Uma igreja missionária, irmãos, uma igreja viva, é uma igreja que não perde tempo. É uma igreja que usa todo o tempo que ela tem da comunhão com Deus e da graça de Deus sobre ela para adorar ao Senhor na medida em que proclama Cristo como Senhor. Não é uma igreja que planeja para daqui a alguns anos sair para pregar o Evangelho. Não é uma igreja que fica imaginando um dia e para abordar outras pessoas, mas é uma igreja que está atenta para que a cada momento, todos os dias, em qualquer situação, ela proclame o Evangelho. E quando o apóstolo Paulo engrandece a graça de Deus sobre a vida daquela igreja, ele diz: porque Deus trouxe graça, mas Ele produziu em vocês ação.
uma reação. Deus produziu em vocês uma ação como cooperadores no Evangelho. A grande pergunta que talvez poderíamos fazer de maneira individual e de maneira coletiva é: sou eu um cooperador no Evangelho? Ou a pergunta coletiva como igreja: somos, como igreja, cooperadores do Evangelho? No aspecto negativo, eu poderia levar para um outro lado e dizer: sou eu um empecilho para a proclamação do Evangelho? Ou somos um empecilho para a proclamação do Evangelho? O apóstolo Paulo, quando glorifica a Deus por aqueles irmãos, ele glorifica porque eles são cooperadores, não empecilho. Porque aquela igreja tem um objetivo maior: glorificar a Deus e cooperar na proclamação do Evangelho. Essa é a característica de uma igreja viva, de uma igreja missionária. A cooperação no Evangelho dos Filipenses não era apenas uma comunhão entre os irmãos, não era simplesmente uma oração que eles faziam pelo apóstolo Paulo, ou coisas dessa natureza. Eles se envolviam com o ministério. O apóstolo Paulo agradece porque aqueles irmãos, no capítulo 2, verso 25, eles enfiaram a mão no bolso e deram uma oferta para que o apóstolo Paulo pudesse fazer missões, e enviaram uma oferta missionária para uma igreja que estava passando por dificuldades. Era uma igreja que vivia o Evangelho e proclamava o Evangelho. E isso trazia no apóstolo Paulo um motivo de reconhecimento e louvor a Deus. Nós somos, amados irmãos, desafiados a sermos cooperadores da obra do reino, investindo os nossos sentimentos, os nossos ombros, o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso talento, o nosso amor, a nossa própria vida, pois nós vivemos agora para o nosso Deus. E isso é a primeira coisa que gostaria que nós percebêssemos aqui, que são reconhecimentos que o apóstolo Paulo tem ao olhar para a igreja de Filipos. A segunda coisa que nós encontramos na vida dessa igreja, que a qualifica como viva e missionária, é que essa igreja tinha uma esperança. Ela era uma igreja que sabia para onde ia, apesar das dificuldades da vida cristã. Ela tinha uma confirmação, e o apóstolo Paulo, ele reafirma isso para aqueles irmãos: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, ele vai continuar, ele vai concluir, ele vai fazer chegar no final. Havia no coração do apóstolo Paulo uma convicção inabalável da eficácia da obra de Deus sobre a vida da igreja. Como Deus abençoaria a igreja? Completando a obra iniciada, uma continuidade. Qual é a realidade da igreja? Nós podemos falar da igreja do pessimismo e da igreja do otimismo. Qual igreja nós somos? A igreja do pessimismo é aquela que sempre olha para as dificuldades e diz assim: será que nós vamos dar conta? A igreja otimista, ela olha para Deus e diz: tudo posso naquele que me fortalece. Onde mesmo o apóstolo Paulo fala essas palavras? Em qual livro? Carta de Paulo aos Filipenses. Ele diz: eu estou bem certo de que aquele que começou boa obra vai começar e vai terminar. E agora, lá no finalzinho da carta, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. O pessimista é aquele que olha para a igreja e diz: a igreja tem tantas doenças espirituais, será que Deus pode nos curar, nos fazer melhores? E nós começamos a olhar para as doenças dos outros e esquecemos dos bichos que estão crescendo dentro dos nossos próprios corações, e começamos a ficar tão preocupados com isso que nos esquecemos de Deus. Mas a igreja do otimismo, que vem de Deus, é aquela que diz: estamos prontos para sermos curados por Deus, e para sermos usados por Deus, e encontrarmos o propósito de Deus sendo cumprido.
Quando o apóstolo Paulo olha para aquela igreja, ele olha para uma igreja que tem esperança, e mais do que isso, ele alimenta a esperança daquela igreja. É assim que devemos entender a igreja viva, a igreja missionária, é uma igreja otimista. Eu vou usar uma expressão que talvez seja melhor, biblicamente falando. Uma igreja que não perde a esperança, porque crê na suficiência da promessa e da graça de Deus. Uma igreja viva, uma igreja cheia de famílias comprometidas e missionária, é uma igreja que busca constantemente o amor cristão, que produz frutos para a glória de Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo diz no verso 9. Ele diz: eu faço uma outra oração, e a outra oração é que o seu amor aumente. Isso me causa uma certa pergunta. Eu não sei quanto a vocês, mas se lembrarem da mensagem que fiz em 1 Tessalonicenses, foi a mesma coisa que o apóstolo Paulo falou a respeito daqueles irmãos. Ele estava orando para que o amor deles aumentasse. Eu fico imaginando por quê, não é? Se eu me lembro em Mateus capítulo 24, quando o Senhor Jesus fala dos últimos dias e fala dos sinais dos últimos dias, vocês se lembram do sinal que tinha a ver com o amor nos últimos dias? O que é que o Senhor Jesus disse que aconteceria nos últimos dias? O amor ia se esfriar de quase todo. E eu vejo o apóstolo Paulo escrevendo para uma igreja, para outra igreja, para outra igreja, e ele diz: eu vou orar para que Deus faça o amor de vocês aumentar. Eu vou fazer com que o amor, vou orar para que Deus faça com que o amor de vocês não só aumente, mas produza frutos. Sabe por que dessa oração, irmãos? Porque nós vivemos num mundo que está cada vez mais desentendendo o amor, se distanciando do amor, esfriando do conceito e da graça e da bênção, da eficácia e dos frutos do amor. Nós vivemos num mundo onde cada vez mais as pessoas fazem coisas bizonhas e que demonstram ausência de amor, algo que nos contamina, algo que nos faz em alguns momentos sermos tão mecânicos nas nossas relações com a miséria, que nos faz acostumar com ela, a vermos o miserável ao nosso redor sem Cristo, como se aquilo não nos afetasse. Nós corremos esse risco, queridos, num mundo que tem cada vez menos amor, onde cada vez mais as pessoas são individualistas. Essa semana um pai foi condenado a mais de 20 anos de cadeia, porque ele pegou o filho dele e jogou de cima de uma ponte, no rio mais poluído do nosso país, para morrer, e a criança morreu. E nós falamos: nossa, eu fico imaginando por que as pessoas estão fazendo isso cada vez mais. A semana passada, num cais aqui em Goiânia, um pai e uma mãe foram denunciados, porque o pai pegou o filho pequeno e jogou na parede, e a mãe estava escondendo o que o pai tinha feito. Não, o filho caiu, mas a coisa era tão grande, o machucado era tão desproporcional, que foram descobrir, o pai lançou o filho na parede por raiva da mãe. Essas pessoas precisam de Cristo, como nós precisamos de Cristo. E eu fico imaginando que quando o apóstolo Paulo fala para aqueles irmãos: eu estou orando para que o amor cresça em vocês, eu creio que o apóstolo Paulo está dizendo: eu estou orando para que vocês não entrem nesse desamor que é a tendência do mundo, que vai ter esse amor cada vez menos visto no meio dele. A igreja viva, a igreja missionária,
É uma igreja que proclama o amor encarnado, Jesus Cristo. O amor que transforma coração, o amor que transforma expectativas e que gera esperanças. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo fala: eu quero ver o amor de Deus cada vez mais presente em vocês, e eu faço a oração para que o amor aumente em vocês, para que vocês concordem com as coisas boas, para que vocês possam viver como sinceros e inculpáveis cristãos, verso de número 10, e para que vocês possam produzir o fruto que glorifica a Deus. Porque sem amor, irmãos, sem o amor que nós aprendemos com Cristo e na nossa relação com Cristo, nós não vamos poder amar os outros, nós não vamos concordar nem aqui dentro, nem lá fora. Nós não vamos viver de maneira sincera nem inculpável, e jamais produziremos frutos que glorificam a Deus. E sem sombra de dúvida, esse fruto aqui tem a ver com frutos de missão, mas também são os frutos da justiça de Deus. Amados, se nós temos realmente o desafio de sermos uma coleção, um conjunto de famílias que proclamam o Evangelho, para que sejamos conhecidos como igreja viva, nós precisamos viver como igreja segundo o coração de Deus, que ama. O fruto do amor de Deus em nós é aquilo que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, quando ele fala do fruto do Espírito. Qual é o primeiro fruto do Espírito citado em Gálatas capítulo 5? Você já deu uma olhadinha lá? Verso 22? Dá uma olhadinha. Qual é o primeiro fruto? Qual é o primeiro fruto do amor lá em Gálatas 5? Amor. O Dr. John Stott, eu tive a oportunidade de ouvi-lo expondo esse texto. Ele, ao fazer a divisão do texto, ele diz que o amor é o fruto máximo, é a coroa do fruto do Espírito. E ele diz: a partir disso você pode falar dos outros. O fruto do Espírito é o amor, depois vem alegria, paz, paciência, bondade, misericórdia, fidelidade, mansidão. Mas tudo isso tem a ver com o amor de Deus no nosso coração. Nós somos uma igreja que tem desfrutado de Deus, de coisas maravilhosas de Deus. A fidelidade e a graça de Deus para conosco é muito maior do que aquilo que nós poderíamos imaginar ou pensar, porque Ele nos sustenta como seu povo. Mas toda a obra que Deus tem feito na nossa vida realmente gera louvor ao Senhor, como o apóstolo Paulo fala. Mas deve gerar em nós também esperança, uma esperança que nos faz caminhar em direção ao propósito de Deus sem parar. Mas também deve produzir em nós um desejo de produzir os frutos segundo o Espírito de Deus, a partir do amor de Deus. Quem sabe seja tempo de colocarmos os joelhos no chão e dizermos para Deus: ó Pai, aumente o amor no nosso coração, a fim de que possamos produzir frutos para a glória do Senhor, frutos de Deus para Deus, segundo a graça de Deus que glorifica a Deus. Amados, quem está indo para Ayacucho? São os 35 irmãos? Ou é a igreja? O que nós temos que fazer para que isso aconteça? Quem está indo para o norte da África, de retorno para o seu trabalho daqui a uns dias? É o missionário Eliezer, Sara e seus filhos? Ou é a primeira igreja? Quem está na Amazônia? É o missionário Santinho com a sua família?
ou é a primeira igreja? Quem está na região dos ribeirinhos fazendo tradução da Bíblia? É o missionário Lidório, que é missionário da nossa igreja, ou é a igreja? Afinal de contas, nosso missionário Lázaro está lá com os ciganos, um trabalho transcultural, em Trindade. Ele está fazendo um trabalho onde ele está indo, ou a igreja está indo. Nós precisamos compreender, irmãos, que nós não podemos dividir missões ou diferenciar missão de igreja, porque essas duas coisas estão interligadas, e nós só poderemos viver assim se for pela graça de Deus, se for mantendo a esperança que a graça nos dá, e se for produzindo frutos do amor renovado no nosso coração. Vamos orar. Ó Deus amado, eu louvo, porque o Senhor nos dá a bênção, Pai, de sermos igreja. Te louvo, Pai, porque o Senhor resolveu nos amar na eternidade, nos conheceu na eternidade com os nossos próprios nomes. Te louvamos porque esse amor foi demonstrado na cruz e foi a nossa expiação. Mas nós louvamos o Senhor também porque o Senhor nos envia como igreja para pregar o Evangelho. Por isso nos dê entendimento da nossa responsabilidade missionária, do nosso testemunho de Cristo Jesus, do nosso objetivo maior, que é glorificar o Teu nome através desse trabalho. Ó Deus, muito obrigado, porque hoje nós estamos aqui reunidos para ouvir isso e para meditar nesta palavra. Coloque todas elas no mais profundo do nosso ser e produza frutos para a Tua glória. Essa, ó Deus, é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém.